novamente no contexto da oficina de produção de disciplinas remotas, nessa série de diálogos sobre as estratégias didáticas, e agora nós estamos com a professora Virgínia Girão, para conversar um pouco sobre o uso de formulários online, como estratégias de aprendizagem, estratégias avaliativas, tá certo? Professora Virgínia, seja bem-vinda, e aí agora a conversa começa com você, ou seja, você apresenta o que você trouxe para nós aqui. Ok, gostaria de agradecer o convite, obrigada, professora Andréa, eu tenho, assim, muito interesse pela área de ensino e eu acho que a pandemia, esse isolamento está nos permitindo investir um pouco nas diversas possibilidades, não é? Então, por conta disso, eu me vi na necessidade de entender melhor como que eu poderia utilizar algumas ferramentas, fosse no momento de uma aula síncrona, como uma situação de diagnóstico de que conteúdo aquele aluno já tinha sobre aquele assunto, fosse também no momento de avaliação somativa, vamos dizer assim, após o término daquele conteúdo que vai ser ministrado. E aí eu me deparei com necessidade disso, né, me levou a explorar um pouco os formulários do Google Forms, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e a minha experiência, assim, nessa busca, eu posso dizer para vocês que os pontos que eu considero muito importantes, antes mesmo de apresentar a minha tela, é a gente ter muito bem definido quais são os meus objetivos, o que é que eu preciso avaliar nesse estudante, e buscar uma avaliação que ela seja muito dialogada com o que foi fornecido a esse estudante, seja numa aula gravada ou numa aula em tempo real, pela internet, seja no material que foi passado para ele. Porque, de fato, avaliar é muito difícil, mas quando a avaliação ela se distancia muito do que foi oferecido ao aluno, aí isso fica realmente ainda mais complicado. Então, a primeira orientação que eu daria era essa, definir bem que, de fato, é importante avaliar para aquele momento, que ela seja clara e ela seja justa com o conteúdo apresentado, e fique muito definido para o estudante que ele está sendo avaliado, quanto tempo ele tem, se ele vai mandar esse formulário uma vez ou mais de uma vez, e isso aí vai depender de como que o professor realmente pensa em fazer a sua avaliação, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para que vocês possam ver um exemplo de como que eu fiz alguns formulários, tá? Só um instantinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Compartilhar aqui a tela. Peço só mais um pouquinho de paciência, que eu tenho que compartilhar, eu acho que uma guia, vamos ver se assim... Vocês tá conseguindo ver, professora Andréa, aí essa avaliação? Getz, avaliação teste 2? Ainda não está aparecendo sua tela compartilhada. Tá, peraí que agora vai dar certo. E agora, tá conseguindo? Tá carregando? Pronto, agora está aparecendo. Pronto, então, para os meus colegas professores, eu digo para vocês que depois que você, então, definiu exatamente o que é que você quer avaliar e o número de questões que você quer avaliar, construir o formulário em si, a parte tecnológica da coisa, a gente aprende muito rápido, porque é muito intuitivo, de fato, a plataforma. Eu acho que o maior objetivo aqui é a gente ter esse momento de trocar essa experiência, de como foi para mim. Então, naquilo que eu digo para vocês, que é muito importante deixar claro, na hora que você vai construir o formulário, eu coloquei aqui, vou destacar para vocês, que ele deve ser preenchido uma única vez. Então, essa é uma informação muito importante para o estudante, porque ele vai tentar fazer novamente, especialmente se ele verificar que ele está errando o formulário. Então, que é uma outra informação que já eu vou colocar para vocês, que você pode utilizar, se for num formato de diagnóstico, para ele imediatamente ver que ele errou aquele item, mas para uma prova eu já não aconselho, porque eu acho que vai gerar uma ansiedade, um estresse muito grande saber que eu estou errando as respostas, tá bom? Bom, mas retomando, então, deixar muito claro, bem no início aqui eu coloquei, deve ser preenchido uma única vez, em caso de duplicidade de resposta, será aceita apenas a primeira resposta enviada. Isso é possível, pessoal, porque aqui ao lado, onde tem respostas, aqui em cima, tem perguntas, tem respostas. Se eu clicar em respostas, eu vou verificar à minha direita, nesse íconezinho verde, quando eu clico em criar planilha, eu consigo ver exatamente
quem foi que respondeu, quando respondeu, que horas respondeu, tá bom? Então, isso é uma ferramenta que permite um controle. Se eu pensar numa avaliação somativa, eu preciso ter certeza que o aluno respondeu só uma única vez. Então, a plataforma, ela diz, ó, dia 13, às 9 horas da manhã, por exemplo, a Débora Letícia respondeu quantas questões ela acertou, o nome dela e os dados. Então, eu acho que isso é bastante interessante para que o professor possa, então, trabalhar em cima dessas informações, né, que vai dar uma certa segurança para a gente como professor, porque todo mundo sente mesmo, assim, uma necessidade. Poxa, será que o aluno vai responder mesmo a prova mais de uma vez ou não? Né? Então, fica aqui a dica para vocês. Vou tentar voltar agora para o formulário em si, só um pouquinho. Então, vou voltar aqui para as perguntas, ó, cliquei em perguntas, voltei para o meu formulário, que só mostrar para vocês que eu consigo ter essa informação, que eu julgo ser importante, mas eu deixei claro para ele que não pode ter duplicidade e que essa informação será obtida a partir da data e horário de envio registrado no próprio formulário. Então, estou deixando claro para ele quais são as regras do jogo, vamos dizer assim, né? Mas eu disse isso na hora que eu expliquei como é que seria minha avaliação somativa, e tive também o cuidado de colocar no formulário, e dessa maneira o aluno vai precisar seguir. Então, outra informação, a gente pode, claro, pedir informações, endereço de e-mail, nome completo do aluno, claro, para poder identificá-lo. Posso pedir ou não o CPF, mas nada disso impede que o aluno responda mais de uma vez se eu não configurar para ser restrito a um e-mail, por exemplo, a um e-mail @alufc.br, privado da... Eu tive uma experiência ruim, pessoal, sobre isso, de o aluno responder mais de uma vez. Eu fui, então, verificar o que eu podia fazer enquanto professor para eu ter esse cuidado, porque como professor, eu não estou ensinando apenas histologia ou embriologia, eu estou ensinando também para ele o comportamento ético diante de uma situação, né? Então, às vezes, ele precisa aprender isso respeitando as regras, né? Então, cabe também ao professor ensinar como respeitar as regras. Então, lá nas configurações, eu cliquei em configurações do formulário, e aqui ó, eu limitei apenas uma resposta à minha esquerda, e para eu ter mais segurança, eu aconselho vocês a restringir aos usuários da UFC. Só que é claro que o aluno, se o e-mail que ele for responder não for o e-mail UFC, ele não vai ter acesso ao formulário. Então, acho que é importante a gente... Eu também estou nessa batalha, que eles construam um e-mail institucional. Se eu restringir aos usuários, em uma Universidade Federal do Ceará, por exemplo, ele só vai conseguir responder se ele estiver logado pelo e-mail dele da UFC. E o e-mail da UFC, pois não, professor André, pode dizer. Já dialogando aqui, interagindo, né? Deve ter provavelmente algum tutorial já disponível para os alunos, né? E se o professor quiser garantir isso, se apropriar desse tutorial e encaminhar o link do tutorial para o aluno, como já uma orientação didática, né? Para ele participar dessa atividade avaliativa, você já consegue garantir que isso seja um critério atendido, né, pelo aluno. E que ele veja isso como um benefício, né, também, né, se ele tem um e-mail institucional, ele vai entrar de forma mais fluida nas salas virtuais, ele vai conseguir acessar o Wi-Fi da universidade quando voltar, então esses benefícios... Espaço de armazenamento, né? Espaço de armazenamento, exato. Então, ele no começo, ele pode ser um pouco resistente, mas depois ele vai ver que as vantagens são maiores, né? E aí a gente consegue vencer essa resistência. Então, eu como orientação, eu digo para vocês assim, deixando claro que não vai ser aceito, porque ele pode sim, gente. Infelizmente, a gente sabe que as tecnologias, às vezes, elas são falhas no quesito segurança, né? Então, para ficar ainda mais seguro, eu avisei, eu botei isso no início do formulário, mas eu também tive o cuidado de restringir. Eu acho que isso daí é importante. Ainda sobre essa orientação didática, eu acho que, sendo prova avaliativa, eu considero importante embaralhar a ordem das perguntas, porque aí tem muitos professores preocupados que o aluno garantir que o aluno não vai colar.
eu acho que a gente não tem como garantir isso nem presencialmente e nem no formato virtual. Eu acho que, mais uma vez, é um fato e é os princípios de cada um. Então, mais uma vez, né, você acaba orientando, claro, como professor, o aluno, que ele tem que fazer aquilo ali de forma única, de forma correta, ele, né, ele está fazendo um curso, ele é um profissional, daqui a pouco ele vai ser um profissional, mas aí, ao mesmo tempo eu tenho que ter a margem, aí qual é a margem do rio que eu vou dar para esse aluno? Eu vou embaralhar as perguntas, então se ele quiser colar vai ser um pouco mais difícil, eu posso mostrar para ele essa barra de progresso apenas para ele ver quanto falta ele terminar de responder, dependendo do tamanho da avaliação, e eu sugiro avaliações curtas, né, porque o tempo de tela é muito cansativo. Isso vai ajudar o aluno a ver, não, estou perto de acabar, isso também vai dando um certo alívio, eu acho que é importante. E aqui sobre a nota, no item aqui em cima, cliquei em testes, sobre a nota, liberar a nota, eu acho importante ele já saber quanto que ele tirou após o envio. No entanto, ele visualizar aqui embaixo, ó, pessoal, perguntas erradas e perguntas corretas, eu sugiro não estar marcado. Por quê? Porque ele vai ver se ela acertou na hora, ou se ele errou. Então, ele pode estar diante da resposta e, de fato, querer passar isso para algum estudante, ou pior, ele pode estar diante de um erro e ficar ainda mais ansioso com o continuar da avaliação. Dessa forma, eu acho que a melhor opção, para mim, na minha experiência, tem sido liberar a nota quando ele termina o envio, mas ele não fica vendo questão por questão se ele acertou ou se ele errou. Ele só vai saber a pontuação dele final, tá? Eu acho que isso aqui também é importante. Agora, se eu for para o lado de um diagnóstico, se eu quero fazer um pré-teste ou um pós-teste, aí não, aí eu já vou pensar diferente. Então, eu quero que o aluno, sim, veja se ele acertou ou se ele errou, aí eu vou marcar aqui as opções, e aí ele vai funcionar numa orientação didática diferente. Então, eu posso mandar para esse estudante um material antes da minha aula e começar a minha aula com um formulário do Google, com 3 perguntas, onde ele mesmo vai ver se ele está errando ou se ele está acertando. Eu acho isso muito bacana, porque aí o aluno vai ter um termômetro de dizer, bom, eu li, eu investi aquele tempo e eu estou conseguindo responder a essas perguntas aqui no início da aula. E aí eu colocaria para ele poder visualizar perguntas erradas ou perguntas corretas, porque serve até como um momento que a gente aprende com a avaliação, né? E, então, Isso, exatamente. é isso que eu tenho tentado aqui no momento, é isso. Bom, talvez caberia aí, né, a aplicação, no caso, como uma atividade formativa, não é, professor? exato. Porque, assim, o pré-teste e o pós-teste, se você quiser, aliás, repetir o mesmo instrumento no final, talvez seja interessante não divulgar ainda as respostas, Não né? divulgar ainda as Mas, respostas, isso. isso, mas assim, como formativa, não, ele termina de estudar determinado conteúdo, ele vai fixar aquilo ali, e é interessante, porque a gente aprende com o que erra também, né? Exato, então acaba que o formulário eu posso ter 3 orientações, não é isso, Andréa? Tanto a avaliação em si, ao final de todo o conteúdo, valendo, como se diz, não é? Aquela nota vai Isso, valer avaliação para ele. somativa. Somativa, eu posso fazer apenas como um diagnóstico de situação, né? Onde eu posso ver, eu vou ver também as respostas do aluno, ou ainda posso fazer para ele mesmo ver de maneira formativa a evolução dele, né? No antes da aula, que ele não conhecia aquele conteúdo e fez o pré-teste, ele não viu as respostas, depois ele vai ver se ele acertou ou se ele errou. Então, eu acho que essa ferramenta, se ela for utilizada, né? Mais uma vez eu destaco de maneira muito clara para o aluno qual é o objetivo ao utilizar o formulário Google ou qualquer outra ferramenta. Né? Isso ficando bem claro, ele vai tirar ainda assim um proveito ainda maior, e nós como professores vamos ter menos dor de cabeça, porque sempre que a gente não deixa muito claro, o aluno ele vai para um lugar do eu estou sendo prejudicado, eu não sei porquê, mas é automático isso, quando a gente não é muito claro, comigo tem acontecido, quando eu não consegui ser muito clara, depois o aluno ele vem até mim, ele vem justamente naquele ponto que realmente aí eu reconheço, eu não deixei claro. Por exemplo, se eu não disse por todas as formas que eu só aceitaria a primeira resposta, e ele conseguiu mandar mais de uma resposta, e ele, ao longo das respostas, ele foi ganhando pontos, né, ele foi aumentando o score dele, como que eu vou dizer para esse aluno que eu só vou aceitar o primeiro envio, que é a menor nota, se eu não deixei isso claro antes, né?
Perfeito. Ou seja, a Então, divulgação dos critérios de avaliação e dos critérios de participação na atividade avaliativa, eles são ações fundamentais, não é isso, professor? E exatamente. deveriam já conter a fase de planejamento da estratégia, né? Isso, perfeito. E aí, sobre esses critérios, uma outra dica que eu também aprendi vivenciando, é que quando eu faço, por exemplo, uma pergunta, aqui eu fiz, quanto é 2 mais 2? Né? Fiz aqui só como um exemplo para vocês. Eu escolhi múltipla escolha. É a forma mais tranquila de não ter estresse. No entanto, eu tenho uma prova que é só múltipla escolha, talvez não seja o ideal para eu avaliar esse aluno. Aí vamos para outra forma, que seria, por exemplo, ele escolher as alternativas corretas, então tem mais de uma alternativa correta. Eu acho que também é uma opção que o formulário permite. Só que é preciso deixar claro para o aluno, aí vai os critérios de avaliação, que se ele disser que é 13 de agosto, que foi, 13 de julho de 2020, é porque aqui está no modo, desculpa, aqui está no modo de que eu estou editando, certo? Não está no modo do aluno, está no modo professor, gente, que eu estou editando. Mas se eu marcar as respostas aqui, ó, é A mais de uma visualização, correta. aí dá para ver, né? A visualização. Deixa eu ir aqui. Isso, perfeito, André, obrigada. Eu vou visualizar o meu formulário, que eu estou na versão do estudante, tá bom? Ele vai receber nesse formato. Então, ele tem que botar mais de uma opção. Então, eu fiz isso ontem, era segunda, julho, 13, 20. 4 itens corretos. Mas se ele errar um, ou não marcar um, o formulário não vai considerar a resposta cheia. Então, isso aí é muito importante, porque o aluno pode dizer, mas como? Eu tenho certeza que eu marquei no mínimo 3 opções, três das opções corretas, mas o formulário ele não faz a distinção. Então, quando for feito, por exemplo, esse tipo de pergunta, eu acho que é importante ter uma informaçãozinha, sua resposta será correta, né? Você só vai pontuar se você preencher todas as opções corretas. Né? Eu descobri isso fazendo, gente, não vi isso escrito em nenhum lugar no formulário, mas aí eu acho que ele mostra como exemplo dos critérios de avaliação. Agora, eu posso, enquanto professora, se eu assim desejar, voltar lá naquela planilha e verificar quantos itens ele acertou daquela questão e pontuá-lo depois, considerando, valendo 0,25, Professora, por exemplo, cada item. poderia mostrar a tela disso aí que você está falando, para poder ficar mais claro essa Tá, muito explicação? bem. Então, eu vou sair do modo aqui, do modo de visualização, vou para o meu modo de elaborar a pergunta. Então, eu vou em respostas, ó, respostas. Daí, eu vou clicar aqui na planilha, que ele gera uma planilha. Quando ele gera a planilha, ele vai me permitir ver aqui as respostas, ó. Vou aqui, caminhando aqui na planilha com vocês, ó. Veja que aqui ela botou Não, 13 não de está julho. aparecendo a planilha, professora, Não não está está aí na aparecendo? outra tela. Ah, É. Mas peraí. olha, uma pergunta, quando você configura o próprio item lá, ele não tem como pontuar cada item? Eu não descobri essa ferramenta, viu, André? Se você souber, sua equipe souber, eu te digo que me ensine, porque Diga aí a sua estratégia, explique na planilha, que depois a gente pode voltar lá e ver como pronto. faz para pontuar Eu por fiz da item. seguinte maneira, pessoal. Mais uma vez, os formulários, eles são excelentes, mas eles têm alguns pontos que nós, como professores, precisamos ficar atentos. Então, por exemplo, se eu coloco uma resposta curta, resposta aberta, e eu escrever que a resposta é, por exemplo, carro, e eu escrever como opção de resposta carro, C maiúsculo e as outras letras minúsculas, e o aluno resolver escrever tudo minúsculo, o formulário vai entender como errado. Aí, onde é que eu tiro essa falha do formulário? Né? Onde é que eu reconsidero essa questão do aluno? Na planilha. Então, na planilha, aqui como exemplo, aqui, ó, 2 mais 2, ela respondeu 4. Aqui ela pôs, aí tem, ó, 13, julho, 2020, segunda. Se ela tivesse posto terça, ia aparecer aqui o nome terça-feira, em vez de segunda-feira. Então, eu saberia que ela teria, no caso, errado um dos 4 itens. Aí vocês vão falar assim, mas aí eu vou para o braço, né? De eu ter que olhar. Sim, aí teria. Eu ainda não descobri essa forma que a professora André está falando, de aqui no próprio formulário, nas perguntas, eu modificar. Você conhece, André, como que eu faço nesse item
onde várias opções de que maneira eu poderia aqui alterar na caixa de seleção. Desça mais um pouquinho, professor. Vou descer mais, porque eu estou aqui na chave de resposta, e aqui eu atribuí os pontos. Como que eu faria para que cada resposta valesse 0,25? São 4 itens corretos. Se você clicar em cima do checklist, E eu não estou conseguindo te ouvir bem. Você pode só repetir, por favor? Ok. Se você clicar em cima do checklist, o que acontece ali do lado? Do lado da opção que você está dizendo que é verdadeira. Ele permite alguma configuração aí? Não, ele só marca e desmarca, né? Ele só marca e desmarca, exato. Assim, certo. Foi para mim um desafio, né? Eu achava que automaticamente, como tinham 4 itens, ele ia quebrar a pontuação caso o aluno deixasse de responder, por exemplo, que era segunda-feira, ou mesmo botasse terça-feira, entendeu? Foi um momento que eu achei isso. Ele só dá os 5 pontos quando acerta todas, então. Aquela não considera... Não considera. Vamos procurar, então, viu, professora? E a gente leva essa discussão lá para o fórum, não é? Eu acho que isso pode ser uma limitação. Algum complemento. Isso, talvez tenha algum complemento ao formulário que a gente não conheça, ou então que eu não conheça, não é? E não consegui, mas assim, o que eu tentei mostrar aqui para vocês, assim, eu acho que é uma forma tranquila. Limitação, né? É uma forma tranquila, mas existem as limitações que nós, como professores, precisamos estar atentos, né? Então, por exemplo, se você numerar aqui, primeira questão, eu vou botar a primeira questão aqui, na hora que eu pedir para embaralhar, vai ficar, se eu numerei tudo, essa numeração vai toda sair de ordem. Isso para uma apresentação do aluno que está fazendo a prova, ele pode falar, vixe, eu estou na terceira, mas eu não respondi a primeira. Para a gente pode parecer óbvio, pessoal, mas para o estudante não é. Imagina o estado dele na hora de fazer a avaliação, né? Ele vai responder uma prova para passar ou não numa disciplina. Então, são pequenos detalhes que levam ao confundimento. Então, eu acho que a gente puder tirar, né, de elementos que deixem dúvida nesse estudante, na que questão ele está, como ele está respondendo, eu acho que estão melhor. Então, resumindo, se o professor vai usar a opção de embaralhar os itens, ele deve omitir a numeração das questões, não é isso? Exatamente, como eu fiz aqui, não colocar a numeração, porque ele vai embaralhar tanto a pergunta, como ele embaralha também os itens de resposta. Isso ajuda nós, professores, a evitar uma possível troca de informações, né, entre os estudantes. Mas se você colocar a ordem da questão, ele embaralha do mesmo jeito, mas para o aluno, quando ele visualizar o formulário, ele vai começar pela 10ª, pela 5ª, e eu acho que isso é ruim para o aluno, deixa ele confuso, né, e pode até ser um ponto que ele depois te procure dizendo, não, mas eu não consegui, porque eu pensei que não estava em tal questão. Bom, quando a pessoa está confusa, ela se segura em todos os elementos, né, que ela pode, né, para procurar uma saída para ela, né, isso, e a gente tem que ter isso em mente, que a gente faz do mesmo jeito, como humanos, a gente faz do mesmo jeito. Então, esse olhar atento para não levar ao confundimento, eu acho que é importante. Mais alguma coisa, Andréa, que eu poderia complementar? Professora, eu vi ali que você marcou o feedback só para os itens errados, né? Quando ele erra, você dá o feedback, né? Sim, aqui na chave de resposta, né? Se nós quisermos... Mas na configuração do questionário, lá em cima, você pode marcar os 2 tipos de feedback, não é isso? Sim, é porque na verdade, eu fiz esse assim, bem simples, mas, de fato, aqui eu posso explicar melhor para o estudante e ele ter esse feedback logo após ele ter respondido. Por que ele acertou? Aí ele vai ter uma resposta do porquê que ele errou, né? Mas o outro seria por que ele acertou, ou seja, um reforço de aprendizagem, né? Uma confirmação. Isso, aí eu acho que isso para aquele momento de avaliação formativa é excelente, né, André? Formativa, perfeito. Exatamente. O outro também serve como reforço de aprendizagem. Por isso que é interessante aquilo que você trouxe à tona no começo.
qual é o propósito, qual é o objetivo dessa estratégia avaliativa, né? Quando se tem clareza sobre isso, você vai ter mais facilidade de definir os instrumentos, né, e a configuração que você vai aplicar. Isso. Muito bem, então eu acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês, que dentro do tempo que a gente se organizou. E agora a gente pode passar para as discussões, assim, alguma outra coisa, André, que você queira trazer. Estou aprendendo junto, pessoal, assim, eu não sou especialista, estou aprendendo fazendo, né? Então, durante esse tempo, eu fui procurar ver uma forma de construir esse processo, né, avaliativo, que é sempre tão complicado para nós professores e para os alunos também. Muito bem, professora. Então, assim, o que eu iria lhe perguntar, algumas coisas você já até se adiantou e respondeu. A primeira seria o seguinte, que passos prévios você aconselharia o professor a tomar antes de abrir o Google Forms aí, que foi a nossa ferramenta, né, exemplo, para começar a fazer? Ele deveria produzir um arquivo em separado, planejar Sim, mais ou menos o muito bem. instrumento, planejar Pronto. os critérios. Qual é a recomendação que você daria? Porque muitas vezes nós partimos para instintivamente abrir a ferramenta e começar a construir lá. E quais são os riscos que pode acontecer quando a gente faz isso sem um planejamento prévio? Muito bem, então, de fato, primeira informação foi a que eu já tinha falado, que é você definir exatamente o que é que você quer avaliar e a sua melhor forma, se é ABCDE, se é mais de um item, se é uma resposta curta, se for uma resposta curta, dê várias opções, seja com letra minúscula, com letra maiúscula, a primeira maiúscula, só a primeira minúscula, porque vai ter de tudo, né? Então, você ter esse cuidado, porque claro que você quer a ajuda da ferramenta para corrigir a avaliação, você não quer ir para a planilha, você vai para a planilha quando você não conseguiu perceber que aquilo ali poderia surgir. Então, definir bem o que quer avaliar, pensar nos tipos de resposta, eu acho que variar os tipos de resposta, porque facilita também o aluno o processo de ensino-aprendizagem desse aluno, e, de fato, eu acho melhor fazer primeiro no Word e depois puxar para o formulário. Por que isso? Não sei se é porque eu não sou um expert, né? Mas quando eu comecei, os primeiros que eu fiz, de repente eu estava lá digitando, eu apertava alguma tecla e de repente apagava tudo que eu tinha digitado. Não acredito que eu perdi. Então, assim, se eu fizer no Word, se eu aproveitar, eu posso aproveitar questões antigas minhas e reformular para aquele formato do formulário. Então, isso para a gente que está sem tempo é importante. Você pode modificar a pergunta no formato da pergunta, mas você já tem uma ideia do que é a pergunta, então acessar os seus arquivos eu acho que é uma boa ideia. E se você fizer isso no Word, por exemplo, depois você tem aquele arquivo guardado no seu banco de questões. E se você fizer só no formulário, depois, para você lembrar que você tem aquela questão, o acesso pode ser um pouco complicado, além da chance de você ter digitado e perder tudo. Se eu estou no Word, eu vou lá e copio novamente. Então, você tem uma pasta com as questões que você quer trabalhar e as imagens. No meu caso, eu utilizo muito imagem. Isso também é importante, porque você pode inserir no formulário uma imagem, seja de um sinal que né, por exemplo, um ACIT bem apresentado, ele vai ver na fotografia, por exemplo, não é só uma fotografia de microscopia, mas uma fotografia de radiologia, de tomografia, do que seja, você pode utilizar na sua avaliação. Isso é um ponto muito positivo para o formulário que a gente não consegue fazer na prova impressa, que a gente não tem um material colorido, né? Então, se você puder diversificar com imagens, eu acho que torna ainda mais fluido o processo de avaliação e o aluno aprenderá até um pouco mais com a própria imagem, né? Visitando aquela imagem no momento da avaliação. Isso, é complicado, você achou complicado criar esses itens colocando imagem? Ou seja, não é complicado, contanto que a pessoa já tenha selecionado previamente, talvez nomeado essas imagens em arquivos, né? Por exemplo, figura da questão 1, figura da questão 2, essa organização prévia, né? Porque na prática no Google Forms, salvo engano, é arrastar o arquivo de imagem e soltar lá no item, não é isso? Ou fazer o upload. Eu vou carregar aqui uma avaliação com fotografia para vocês verem. Pronto, você mostra como é que você construiu só a imagem nesse pedacinho aí. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, tá? Tentar mostrar aqui um exemplo para vocês sobre a fotografia.
E aí, assim, enquanto você carrega aí, reforçando, né, o fato de essa organização prévia, ela, na verdade, otimiza o tempo do professor. Por quê? Porque quando você abrir o Google Forms, você já vai estar com tudo em mãos para rapidinho configurar item a item. Segundo ponto, quando você quiser, no ano seguinte, no semestre seguinte, seja lá quando for, que for repetir a avaliação, você já vai ter essa documentação toda organizada para atualizar um item ou outro, não é? Mas você já vai partir, não vai partir do nada, você já vai ter um ponto de partida, não é isso, professora? Exatamente. Seguindo a lógica que a organização prévia ela dá um trabalhinho, na verdade, mas é aquele trabalho que você vai ter uma otimiza no vez, futuro. otimiza no Isso, futuro. Exatamente, exatamente. é o que eu penso também. Que é um aspecto a considerar, né? Todo esse trabalho de produção, de aulas remotas, ele tem um trabalho extra inicial, mas se o professor for bem organizado, ele vai queimar etapas no futuro, né? Nas reofertas, isso aí, na reutilização desse material. Porque o uso desses conteúdos, dessas estratégias com apoio tecnológico, elas partem do princípio da reutilização, não é? Eu vou ter esse trabalho porque eu vou reutilizá-lo. Eu posso até adaptar, corrigir, atualizar uma coisa ou outra, mas eu teria tudo isso em base, né? E aí, aproveitando, né, para lembrar, quem fez o curso do DETIC, o curso do professor Robson, da professora Luciana, já aprendeu a organizar suas disciplinas em pastas, né? A pasta do conteúdo, a pasta do material de apoio, né? A pasta dos instrumentos avaliativos, né? Então, você já organiza isso aí para um reuso ao longo da formatação da sala virtual da disciplina e a formatação das ferramentas que você está utilizando como recurso de apoio. Pois não, professor, quer falar? Sim, eu gostaria de apresentar para vocês um formulário que eu fiz. Eu realizei algumas atividades opcionais no módulo Sistema Cardiovascular, do S2 da Medicina, e depois da aula eu pedi para os alunos responderem, que eu queria ver se a aula que eu tinha dado eles conseguiam, né, compreender aqui as coisas que tinham sido discutidas, né? Eu utilizei algumas ferramentas durante a aula, como um Atlas virtual, e fiz a explicação também, usei slides, enfim, e depois eu fiz como uma prova, mas não valia nota, né? Era só para ele responder. Então, eu pus o título, tanto é que eu pus aqui, ó, não tem caráter avaliativo, é apenas uma sondagem. Vocês estão vendo aqui embaixo, histologia do coração e vasos de grande, médio, pequeno calibre. Esta atividade não tem caráter avaliativo, é apenas uma sondagem. Eu queria fazer um diagnóstico de como tinha sido o conteúdo para os alunos, né? Então, fiz perguntas, né? A opção correta, totalmente correta, parcialmente correta, marcar apenas o item correto, mas eu quis pôr imagem. Quando eu ponho imagem, eu prefiro criar uma seção. Eu abro uma seção nova, porque eu quero chamar, já que o ponto mais importante para mim é o que está na imagem, né? Ele vai se guiar pela imagem. Quando eu crio uma nova seção, eu coloquei, observe a imagem abaixo e responda. Então, ele vai dar uma atenção para o que tem na imagem. Pus a imagem e fiz uma descriçãozinha do que ela é. Fotomicrografia de um vaso corado com HE. Para inserir a imagem é super tranquilo, você vem aqui, ó, para excluir tá aqui já bem claro, né? Clica na lixeira e vai excluir. Se eu quiser, eu posso, aqui tá, não, vamos tentar botar uma imagem, né, para ficar mais claro. Eu posso só clicar aqui e mandar inserir, quando eu não tenho ainda nenhuma imagem, mas só para fechar para vocês. Então, eu disse o que era a imagem, deixei o espaço da imagem, ok? E aí, fui para a pergunta, tá bom? Ainda pus mais aqui, ó, fotografia de um vaso, onde podem ser observadas as túnicas íntima, média e adventícia. Então, já estava na figura, não custava eu dizer para o aluno, que aí ele vai se concentrando, meio que se organizando, porque eu vou perguntar. Então, com base na imagem, marque os itens corretos. E aí eu fiz perguntas que levavam em consideração o que tinha na imagem. Então, a observação dele, o olhar dele para a fotografia, iria ajudá-lo, né, a responder. Tá bom, pessoal? Aí eu gosto de, quando eu quero chamar bastante atenção, eu abro uma sessão. Quando não, eu posso simplesmente pôr a imagem, como esse exemplo aqui, ó, a figura mostra um segmento. Ó, bem aqui, vocês estão vendo que tem um ícone de imagem? Então, ele mesmo aqui, na hora que eu clicar aqui, ele vai me dizer que eu quero inserir imagem da onde. Eu quero fazer um upload, é da minha câmera, é do meu Google Drive. Eu posso procurar,
nesse formato. Então, se eu souber exatamente onde está a minha imagem, rapidamente eu vou conseguir. Se o arquivo de imagem estiver nomeado com o número do item, com o alguma nome, coisa assim, já facilita o processo. Então, eu costumo fazer dessa forma. Então, que eu vou pensar em perguntar, eu crio uma pasta e coloco figura, aorta, fibra elástica. Eu já sei que eu quero uma pergunta que vai envolver isso, eu vou nessa imagem, eu vou em cima. Então, eu faço desse formato, mas cada um tem o seu jeito, né? O importante é que você esteja organizado com a sua imagem que você quer utilizar. E aí, tanto você pode fazer a pergunta, como eu fiz aqui, explorando o bem que ele tinha que ver a imagem, as camadas, para depois responder, ou a imagem apenas ilustrativa, que aí depende do tipo de pergunta, né? No caso que eu quero fazer para o estudante. Mas permite, assim, esse formato, né? Não é difícil colocar a imagem. O importante é saber onde está a imagem, qual é a imagem, para não te dar muito trabalho e você não perder muito tempo. Muito bem, professor. Então, assim, a gente já refletiu aqui sobre as recomendações prévias, né, aos professores que desejam estudar essa estratégia. Você passou uma série de dicas aí dessa organização prévia, né? E também eu ia perguntar, mas aqui vai ser só uma relembrar, né? Porque você já enfatizou ao longo da sua fala também aí sobre as orientações didáticas aos alunos, né? Quais seriam? Ou seja, no planejamento que o professor faz no formulário, a gente sempre recomenda que ele coloque aí, por exemplo, né, o enunciado, não é, da questão, ou enunciado não só da questão, mas você enfatizou aí pela sua prática, pela sua experiência, se houver um enunciado orientador para o formulário como um todo, né, se ele vale ou não vale nota, não é? Quantas vezes o aluno pode tentar responder, essas orientações aí, elas poderiam já estar no arquivozinho que você sugeriu que fosse em Word, com o planejamento, não é? Sim, sim. E, inclusive, as orientações, por exemplo, se aquilo ali vai acontecer de forma síncrona ou assíncrona, ou seja, a realização pelo aluno daquele processo avaliativo, quanto tempo, isso né, ele vai também ter já para tem que ser responder, né? planejado. Quanto tempo, Isso. né? Porque no formulário eu não falei, mas você pode dizer vai estar aberto hoje, dia 14, das 14 às 15 horas, por exemplo. E depois o aluno não consegue mais responder, né? Uma outra coisa importante também. São as extensões, né, que a pessoa, isso aí não é natural do próprio Forms, né? Não, não é natural do próprio Forms, você tem que ir na extensãozinha dele, deixa eu ver aqui se dá para ver no meu, deixa eu mostrar bem aqui, tem uma extensãozinha do formulário que você vai, então, colocar. Aqui, vocês estão vendo aqui em cima, gente, ó, perto do enviar, tem uma catraca, que seria configurações, tem o desenho de um olho, que é para você visualizar no formato que o aluno vai responder, personalizar o tema, que foi assim que eu pus essa imagem de microscopia aqui em cima, né, eu personalizei esse tema, e esse aqui são os complementos, ó, essa setinha aqui, então você tem que ir nas extensões lá do Google e colocar esse complemento, aqui, ó, Form Limiter, aí com esse aqui, essa extensão, eu ponho inclusive o tempo, 1 hora para responder, 2 horas, Você programa a data que ele vai ficar ativado ou liberado para o acesso, não é isso? Isso. E o tempo que ele tem para executar esse teste, né? Aqui está sem limite, tá vendo? Eu não pus limite. Depois eu tenho que explorar melhor como é que eu ponho aqui esse limite, porque esse aqui eu não, não tinha caráter avaliativo aqui, somativo, na verdade. né? Somativo, não. Nem somativo e nem mesmo, tinha caráter avaliativo, mas eu quis dizer assim, não de conteúdo dele, era um formulário que eu queria saber sobre o que eles tinham achado das atividades, uma avaliação das atividades, para mim como professora, então deixei totalmente aberto. Feedback, né? Eu queria o feedback, isso, então, quanto mais alunos responder, para mim, melhor, e por conta disso, eu deixei totalmente aberto, mas a gente vai aprendendo nessas extensões que é possível a gente ir dando um caráter, assim, bem organizado de tempo, de data, critérios de avaliação, né? Por isso que o objetivo, né, eu diria, né, professor, que o objetivo, né, do instrumento, ele vai nortear uma série de coisas. Exatamente. Ele vai nortear a formatação, né, do formulário, ele vai nortear ações prévias do professor, ou seja, se for síncrona, tudo que é ação síncrona requer que o professor, ele
notifique previamente o aluno, né? Ele tem que avisar, olha, vai estar aberto uma avaliação na data tal, e você vai ter tantos minutos para fazer, ele tem que notificar previamente, né? E, O inclusive, ele pode aluno. fazer isso durante a aula, né? Olha, gente, na próximo encontro, eu vou mandar para... Vai vendo esse material que eu estou disponibilizando aí no meu ambiente virtual, e na próxima aula a gente vai começar com uma avaliação rápida, 3 perguntas, algo muito rápido, né? Para não te tomar o tempo também de aula, ou até já pede para eles responderem antes também, pode ser, né? Mas E assim, essa clareza que é importante. E se você vincula isso a uma estratégia de uma aula síncrona, por exemplo, e passa o link no chat aqui do Google Meet, por exemplo, eles já podem responder na hora, e aí nessa resposta, você pode botar a sua tela de novo, nas respostas existe uma visão geral, não é? Existem as respostas individuais, mas existe a visão geral, onde ele já sumariza, ele gera gráficos e tudo mais. Então, se o professor quiser integrar isso a uma aula síncrona, né, ele pode usar o chat, compartilha já o link, os alunos já respondem sincronamente, e ele já mostra o resultado. Por exemplo, se ele quiser associar uma estratégia, ele simula um TBL aí, por exemplo, né, rapidinho, né, Exato. usando o Google Meet e o Google Forms. E vê em tempo real quantos acertaram, né? Como que foi o desempenho, né? Quantos participaram, Exatamente. enfim. As perguntas ou erradas com maior frequência. A gente não consegue fazer isso no dia a dia na aula presencial, né? Não nos dá tempo, olhar prova por prova, qual foi a questão que o aluno mais errou. Então, quando eu vejo qual foi a pergunta errada com maior frequência, então eu estou tendo uma orientação do que eu preciso retomar, né? Reforçar na minha próxima aula, né? Ou no momento simples, gente, então essa é a maior dúvida. Vamos então rever esse conteúdo, né? Já que a maior dúvida foi essa que é apresentada. Então as formas, né? As orientações são inúmeras que a gente pode utilizar realmente através desses formulários. Combinar, muito interessante. Professora Virginia, eu acho que o nosso papo era esse, né, para esse momento, era uma coisa curtinha, né, mas para despertar os professores o interesse, né, de fazer uso dessas estratégias. Eu queria agradecer sua participação imensamente. Eu que agradeço, e eu deixo o recado, gente, não é fácil, mas é factível. A gente consegue, de verdade, sobre como montar o formulário, eu acho que isso aí só o que tem é tutorial, e eu acho que durante a oficina também vão ter tutoriais para orientar todos nós. Acho que o mais importante é essa organização mesmo, em cima da metodologia, dos objetivos de aprendizagem, de uma avaliação justa para o aluno e com os objetivos definidos e os critérios de avaliação também. Obrigada, viu, professora Andréa, pelo espaço. Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente continua conversando, dialogando sobre isso, né? Quando o material for compartilhado, nós podemos continuar fazendo perguntas e trazendo colocações e as experiências que vocês têm tido também lá no local de diálogo, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.